esta apresentação, venho aqui apresentar os resultados. Claro que não são só meus, são de uma grande equipa que trabalhou ao longo destes últimos já quase 30 anos, no estudo da variabilidade genética do sobreiro. hum, e basicamente aplicar esse conhecimento para fazer face ao desafio que são as alterações climáticas e a variabilidade climática, que é um problema para a sustentabilidade do montado. Hum, um bocadinho só como fio condutor desta apresentação, eu vou começar por falar de alguns conceitos genéticos que estão diretamente relacionados com a interligação deste conhecimento genético com a silvicultura, neste caso com a sobreicultura, e estes, estes conceitos que dizem respeito ao fenótipo, ao genótipo, ao ambiente, para muita gente não é novidade, mas para quem está um bocadinho fora da área da genética pode parecerem mais estranhos e necessitam de alguma definição e de clarificação. Depois falarei um bocadinho brevemente da questão das alterações climáticas relacionadas com o declínio do montado. E, peço desculpa. Eh, e, para terminar, apresentarei aqui os resultados das nossas investigações e medições feitas sobre a variabilidade genética do sobreiro, basicamente baseado nas medições dos nossos ensaios genéticos, que já têm 23 anos de idade, e como é que esse conhecimento genético pode ser aplicado em termos de silvicultura, e no contexto das alterações climáticas. Em primeiro lugar, começar por estes três conceitos, que é o fenótipo, o genótipo e o ambiente. Portanto, esta equação que aqui está, o fenótipo igual ao genótipo mais o ambiente, é a equação mais básica da genética, e não só da genética, mas ah, quase da vida. O que é que está aqui expresso? É uma realidade muito simples e muito evidente, que as características de qualquer ser vivo são iguais às características, à definição do seu genótipo, do seu código genético, mais o ambiente, ou seja, eh, os fatores do ambiente atuam sobre as características genéticas da árvore e, através dos processos fisiológicos, da formação de proteínas, e as proteínas ativando processos fisiológicos do metabolismo, como, por exemplo, influenciando a respiração, a fotossíntese e outros metabolismos, determinam a expressão do seu potencial genético, que é o fenótipo. Aqui, portanto, fenótipo são todas as características visíveis ou mensuráveis de um ser vivo. No caso das árvores, podemos falar da altura, da produção de pinha, da produção de cortiça, qualquer característica morfológica, fisiológica mensurável, denomina-se aqui o fenótipo. Hum, Portanto, também desta interação destes fatores, há aqui uma necessidade da compreensão da interação dos processos biológicos que derivam do resultado do ambiente sobre o genótipo. E para enquadrar todas estas disciplinas, podemos encarar então que a silvicultura, de uma maneira geral, trabalha e estuda mais diretamente, claro, 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 os fatores do ambiente. A silvicultura, tradicionalmente e especialmente, incide mais sobre os fatores do ambiente, as preparações do terreno, saber como é que o ambiente afeta o crescimento das árvores e como é que podemos modificar, escolher e alterar todos os fatores do ambiente para determinar o fenótipo. Por outro lado, o melhoramento genético, a área do melhoramento genético, ou da genética em geral, estuda o genótipo e a interação do genótipo com o ambiente, também para saber como é que esse genótipo determina o fenótipo. Por sua vez,
a fisiologia e os campos da ecofisiologia estudam os processos fisiológicos, que são a interface entre os fatores do ambiente que atuam sobre o código genético. Muito bem, então, seguindo, portanto, definimos aqui estes dois conceitos, de fenótipo e de genótipo e de ambiente. E vamos agora ver a questão da adaptação e da aclimatação, que para muita gente também não é muito clara esta diferença, porque se fala sempre que o indivíduo está bem adaptado, eh, e vai se adaptar ao ambiente. Em termos científicos e da área da genética, não se fala de adaptação de indivíduos, falamos só de adaptação das populações. Só as populações e as espécies eh, é que se adaptam o quê? Porque a adaptação corresponde a um processo de alteração genética de uma população que resulta da seleção natural e que, por sua vez, depois conduz a maiores probabilidades de sobrevivência e de produção. Traduz-se no melhor ajustamento no ambiente particular. Ah, Este exemplo muito clássico da Revolução Industrial. Portanto, antes da Revolução Industrial, tínhamos aqui duas populações de traças, onde prevaleciam as traças brancas, porque esta população estava melhor adaptada ao ambiente e a sua cor disfarçava-se com as cascas das árvores e não havia predação. O que é que aconteceu muito rapidamente? Com a Revolução Industrial e os fumos, grandes quantidades de fumos, as árvores começaram a ganhar umas tonalidades escuras de casca e então deu-se uma inversão das características que eram mais ajustadas ao ambiente e num espaço muito curto de gerações foi a população das traças negras que passou a estar melhor adaptada ao ambiente e praticamente as populações brancas extinguiram-se. Bom, ah, qual é a diferença para a aclimatação e do conceito da aclimatação? A aclimatação, essa sim, diz respeito ao indivíduo e é a alteração fisiológica, bioquímica ou anatómica que resulta de um ajustamento a alterações das condições ambientais que são temporárias ou sazonais. Portanto, é uma alteração fenotípica reversível. Um exemplo desta aclimatação é, por exemplo, a resposta das árvores ao stress hídrico. As folhas das árvores, por exemplo, em resposta a condições de stress hídrico prolongadas, as folhas podem se tornar com uma área foliar específica eh, menor, quer dizer, têm tendência para ficar mais pequenas e mais eh, largas. Isto porque é uma característica que lhes permite fazer uma economia da água perdida por transpiração. Portanto, mas esta resposta é uma resposta temporária e depois, quando as condições ambientais voltarem a uma situação de disponibilidade hídrica, essas folhas poderão voltar a ganhar outro formato, outra forma. Ou, por exemplo, a acumulação de açúcares com, em resultado do stress hídrico é também uma resposta desculpa, uma resposta de aclimatação eh, para que o potencial osmótico das células fique mais positivo. Muito bem. Agora, a questão da plasticidade fenotípica, que é um termo muito importante em relação às espécies, e sobretudo as espécies florestais, fazerem face às alterações do ambiente. Todos nós sabemos que as plantas têm uma grande capacidade para alterar as suas características morfológicas e fisiológicas consoante as condições de crescimento. Ah, Isso é muito claro quando vamos passear numa floresta, por exemplo, de árvores da mesma espécie, e vemos uma heterogeneidade morfológica, claro que morfológica, porque não podemos fazer uma
ver como é que funciona a fisiologia das árvores, mas que também é muito heterogénea, mas essa grande variabilidade morfológica resulta de uma plasticidade que as árvores têm em relação ao seu ambiente. As árvores crescem e moldam-se consoante os locais onde crescem. E isso faz todo o sentido porque as árvores, sendo seres vivos perenes que permanecem no ambiente durante muitas décadas, ou algumas até de centenas de anos, isso implica que as árvores têm que, têm que atravessar uma variabilidade climática, não só climática, mas também ambiental, do ponto de vista de alterações do solo e de condições de crescimento, têm que atravessar condições muito variáveis. Portanto, as árvores têm que ter uma grande capacidade de, de se moldarem a esse ambiente que é muito variável. Ora, esta plasticidade das características das árvores pode ser medida através da plasticidade fenotípica. O que é a plasticidade fenotípica? Portanto, temos aqui no eixo do Y um gradiente ambiental, pode ser, por exemplo, disponibilidade de água do ambiente, desde zonas muito secas a zonas cada vez mais úmidas. E no eixo do vertical, do Y, temos aqui o valor da característica, pode ser a altura das árvores, o crescimento, qualquer característica, que no fundo é o fenótipo que estamos a medir. Esta gama de variação desta característica para a mesma para o mesmo genótipo, ou seja, para a mesma entidade, para o mesmo código genético, representa a plasticidade fenotípica. Ou seja, por exemplo, podemos pensar num exemplo mais extremo de um indivíduo que é replicado, ou seja, em muitos clones. Se tivermos um conjunto de clones plantados num gradiente ambiental, eles vão ter características morfológicas diferentes, e apesar de terem o mesmo código genético. Esta variação, esta variação do fenótipo ao longo deste gradiente ambiental é o que se chama a plasticidade fenotípica. O que é importante esta plasticidade fenotípica? Porque é um bocadinho o reflexo e exprime quanto é que variabilidade é que é possível obter num genótipo num gradiente ambiental. E, no fundo, representa uma capacidade de ajustamento a diferentes ambientes, portanto, uma plasticidade de se adaptar ao ambiente. E uma vez que as espécies florestais estão expostas às diversas condições ambientais por um longo tempo, o que é que isto implica um bocadinho em termos também de silvicultura, em termos gerais? Quer dizer que devemos privilegiar a seleção de material vegetal nas plantações e nas arborizações, por um lado, material bem adaptado ao local, ou seja, esta questão do bem adaptado ao local tem a ver com a escolha da origem genética das populações, porque nem todas as populações irão estar bem adaptadas ao local das plantações. Hum, por outro lado, hum, é bom ter populações com uma elevada plasticidade fenotípica, ou seja, que se consigam adaptar a diversas hum, heterogeneidades ambientais e, por fim, também com elevada capacidade de aclimatação. Portanto, estes conceitos estão muito relacionados com depois o sucesso das plantações e das arborizações eh, de- que são feitas em silvicultura. Bom, diversidade genética.
É também um termo que é correntemente usado, quase tanto como a biodiversidade, mas o que é que, basicamente, o que é a diversidade genética? A diversidade genética é a variedade de alelos e genótipos presentes no grupo em estudo, que pode ser uma população, uma espécie ou um grupo de espécies. E se calhar é preciso recordar aqui o que é um alelo e um genótipo. Os alelos é a forma específica de um gene. Portanto, os genes são as unidades básicas do código genético que codificam uma função. Temos sempre o exemplo da cor dos olhos, por exemplo. Temos os genes que codificam a cor dos olhos. O que é o alelo neste exemplo? O alelo é a informação específica que vem naquela sequência de DNA, e essa informação específica traduz a cor dos olhos, que pode ser castanho, pode ser azul. Portanto, é a informação específica, chamamos o alelo. Portanto, a diversidade genética é a diversidade de alelos, ou seja, de informação genética diferente que existe no nível de uma população. Podemos, claro, pensar que se uma população apenas tem um alelo ou dois, há muito pouca diversidade genética, porque a diversidade da informação é, é muito baixa. Mas se tivermos centenas de alelos com informações diferentes, a diversidade genética ao nível da população será muito grande. Por que é que a diversidade genética é importante? Porque esta diversidade genética do fundo genético das populações é a matéria-prima sobre a qual atua a seleção natural, para as populações se adaptarem às alterações ambientais. No fundo, a seleção natural só é possível se puder exercer uma pressão sobre uma diversidade genética. Se não houver diversidade genética, não vai haver resposta das populações, nem vai haver, ao longo das gerações, um processo de adaptação. Esta figura que está aqui, eu não vou falar muito sobre ela, mas está aqui apenas para ilustrar a importância da diversidade, quer ao nível das espécies, portanto, variedade das espécies, quer a diversidade genética dentro de uma espécie. E toda esta diversidade influencia muito as relações tróficas do ecossistema, as relações da decomposição da matéria da folhada, por exemplo, com a fauna microbiana do solo, as relações entre indivíduos na floresta, a relação com os predadores e os herbívoros, são toda esta cadeia muito complexa que há efeitos muito positivos de termos uma maior diversidade ao nível dos indivíduos, ou mesmo e também de espécies, ao nível dos ecossistemas florestais. Bom, passando agora às alterações climáticas. Pronto, há alterações climáticas, não há nenhum dia que nós não passemos sem ouvir falar de alterações climáticas, desde o telejornal ao rádio enquanto vimos no carro. Portanto, já estamos um pouco cansados de ouvir falar de alterações climáticas quase como um chavão, nos contextos menos apropriados, até aos mais apropriados também, claro. Bom, mas só para resumir esta questão das alterações climáticas, portanto, as alterações climáticas são realmente uma realidade presente que se traduz em quê? Para as árvores, em termos de ecossistemas florestais, as alterações climáticas traduzem-se em variabilidade climática. E esta variabilidade climática é o grande problema em termos dos ecossistemas florestais se adaptarem a novas condições, são variáveis eh, e que são problemáticas, sobretudo devido à ocorrência dos eventos extremos que ocorrem a uma intensidade maior em que as árvores não estão adaptadas para fazer face a esses eventos e a essa variabilidade. Portanto, esse problema, por exemplo, a ocorrência
de episódios de seca sucessivos, eh, muitas vezes faz com que as árvores ultrapassem o seu limiar de resistência e, e, e não respondam de acordo com as suas respostas que estão marcadas pelo seu código genético que evoluiu ao longo das gerações e que não ficou, na verdade, esse código genético não foi preparado para fazer face a essa, como o clima, seriam preciso mais várias gerações para se dar novas adaptações e alterações dos fundos genéticos para que as novas populações estejam adaptadas a uma nova intensidade destes eventos extremos. Portanto, a variabilidade climática devido às alterações climáticas em termos de ecossistemas florestais, o maior desafio, do ponto de vista da resposta dos ecossistemas. Portanto, aqui a tendência esperada é os aumentos da frequência, da intensidade e duração dos períodos de seca, representa o maior stress ambiental para os ecossistemas florestais. Uh, uh, Estes fenómenos de das árvores e ecossistemas não é um fenómeno puramente da bacia mediterrânica, apesar de a mediterrânica ser um local muito suscetível, porque estamos no limiar das condições adversas para muitas espécies, com muito pouca disponibilidade de hídrica, mas mediterrânicas, tropicais, temperadas, boreais, esta imagem é apenas que saiu num artigo já há uns anos atrás, faz uma recolha de muitos artigos e estudos e investigações científicas sobre fenómenos eh, de mortalidade, que seria as tendências dos últimos décadas anteriores. Podemos ver que até numa floresta tropical, como aqui no Brasil, temos fenómenos de mortalidade, apesar de choverem eh, uns milhares de milímetros nestas áreas. Portanto, não é só nas zonas de áreas secas, também as zonas de áreas tropicais. Uma alteração das condições ambientais, basta um episódio a que as árvores, na verdade, as populações não estão adaptadas para essas novas condições ou para esses eventos extremos e, e, e podem levar a eventos de mortalidade das árvores. Relacionando agora com o declínio do montado, já se verifica há várias décadas, hum, ah, na bacia mediterrânea, a falta de vitalidade, a mortalidade precoce das árvores, a falta de regeneração de sobreiros nos montados, e então encontramos áreas de montado em declínio por todo o país. E isso depois nos inventários florestais traduz-se em baixa densidade de árvores por hectare, árvores muito doentes, portanto, todas essas causas, ou todas essas consequências gerais, é isso que chamamos o declínio do montado. Mas o que é que morrem as árvores nestas condições? No fundo, é o que é que causa a morte de uma árvore no seu meio ambiente? Isto em termos de fisiologia, é sempre um dos das grandes questões. Nós, a seguir às plantações florestais, muitas vezes vamos passeamos no campo, olhamos as árvores plantadas e umas morrem, outras sobrevivem, e a grande questão que se coloca aos investigadores não só aos investigadores, mas também aos proprietários florestais, é uma curiosidade de saber o que é que esta árvore morreu, e tenho aqui uma árvore 2 metros ao lado, aparentemente no mesmo sol, com as mesmas condições, e esta outra sobrevive e outras morrem.
Hum, Claro que são respostas muito difíceis de dar, mas podemos apontar vários mecanismos como as causas mais prováveis e imediatas da mortalidade. E as principais causas de morte das árvores prendem-se com a falência hidráulica, a depleção de reservas de carbono, no fundo, a fotossíntese, há uma redução ou mesmo uma paragem da fotossíntese, deixa de fornecer hidratos de carbono para a planta. E isso vai depois levar a uma depleção das reservas de carbono que são necessárias, quer em termos de crescimento das plantas, quer em termos de manutenção dos seus tecidos através da respiração. E por outro lado, temos o ataque de agentes bióticos. Ah, Claro que é sempre muito difícil dizer qual destas três grandes causas é a causa de morte de uma árvore, mas é um bocadinho de consenso geral e da investigação científica que a principal causa de, que despoleta todo este processo de mortalidade de uma árvore parte pelo stress hídrico e pela falta de água que leva depois a uma reação em cadeia no metabolismo das árvores, como por exemplo o fecho dos estomas, a embolia dos vasos, a falta de capacidade de transporte de água desde as raízes até às folhas, que depois levam ao fecho estomático, por sua vez, eh, há uma paragem da fotossíntese e há uma redução da fotossíntese, e depois as árvores deixam de ter reservas para se manterem em boa vitalidade e para produzir metabolitos de defesa contra agentes bióticos por sua vez, depois favorece o ataque de agentes patogénicos. Portanto, este esquema que aqui está é um bocadinho a interação destes três agentes, entre estes três fatores de stress, que depois, qual o fator mais importante, vai depender muito da intensidade, quer do stress hídrico, quer da duração do stress hídrico, porque podemos pensar que uma duração mais lenta de stress hídrico vai, vai fazer com que haja um efeito maior da depleção das reservas de carbono ao longo do tempo. No sentido inverso, se tivermos uma intensidade do stress hídrico muito rápida, no fundo, um evento extremo de seca muito rápido, sem capacidade de aclimatação das árvores, temos aqui a falência hidráulica, que no fundo é fenómenos de embolia extremos ao nível da cavitação, que impedem o transporte de água das raízes para as folhas. Esta falência hidráulica é o que nós observamos muitas vezes no campo, como a morte súbita das árvores. Muitas vezes, no espaço de uma semana, de 2 semanas, vemos árvores que morrem num processo muito rápido. E quase sempre esse processo é devido a um mecanismo de falência hidráulica. E, de uma forma geral, portanto, o declínio do montado eh, está ligado a um processo simples em que a mortalidade das árvores é maior do que a capacidade de regeneração natural ou artificial do montado. Portanto, a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de regeneração. E isso prende-se também com, por um lado, com o insucesso da regeneração natural, devido aos elevados níveis de pastoreio e baixa regeneração natural, mas também do insucesso da regeneração artificial. E no insucesso da regeneração artificial, ou seja, das plantações de sobreiro, podemos apontar muitas causas a esse insucesso, ou seja, dificuldade de novas arborizações de sobreiro. E, de uma maneira geral, temos a sobrevivência e o crescimento das plantações está dependente, no fundo, daquele sucesso da reflorestação,
está dependente de muitos fatores. Temos a qualidade da produção das plantas, se as plantas foram bem produzidas em viveiro, em boas condições nutritivas, de crescimento, equilibradas, etc. Temos as operações de silvicultura, a preparação da estação, a escolha do período de plantação, a manipulação das plantas e transporte desde o viveiro à plantação. Temos danos bióticos causados por herbívoros, temos competição com herbáceas e outras plantas, temos as condições edafoclimáticas, claro, de falta de água, de temperaturas elevadas. Tudo isso são fatores que afetam a sobrevivência e o crescimento das plantas no campo e que se traduzem no sucesso ou não das arborizações. Mas há aqui este grande fator que é a escolha do material genético. E a escolha do material genético é muito importante. Porquê? Por causa daqueles três conceitos que eu comecei por falar no início de capacidade de adaptação das populações, capacidade de aclimatação e plasticidade fenotípica. Portanto, as populações, as árvores que eu planto no local não são todas iguais. Eu posso ir buscar árvores a diversas origens, com diversas origens genéticas, e a genética das árvores influencia a resposta das árvores. E isso não é nenhuma novidade, obviamente, já desde o século XVIII que os florestais começaram a perceber que, que semente com diferentes origens de- do local de distribuição da espécie, quando são semeadas no mesmo local, dão origem a, a árvores diferentes e crescimentos diferentes. Portanto, já há muito tempo que se sabe que a origem genética influencia o crescimento das árvores, a resposta das árvores, e há origens genéticas mais apropriadas que outras, consoante os locais. Eh, e nos últimos 200 anos, mas obviamente mais intensamente no último século, têm sido feitos dezenas e dezenas de ensaios genéticos exatamente para estudar esta variabilidade genética ao nível das espécies, das populações, ou seja, das proveniências, para aproveitar essa variabilidade genética de acordo com as condições ambientais. No fundo, voltamos também àquela equação do início, que é ter muito presente que o crescimento de uma árvore é o resultado dos fatores ambiente que atuam sobre o código genético. Passando agora para a última fase, ou para a última etapa, ao longo de várias gerações, ao longo de várias gerações se adaptou a esse local. Portanto, o que é que distingue duas proveniências dentro de uma espécie? Bom, são características morfológicas, fisiológicas, que correspondem a diferenças genéticas. Portanto, são diferenças que se traduzem em características genéticas diferentes. Portanto, aqui no ensaio de proveniências, o que é que se faz? Num local, fazemos uma plantação, que é um ensaio, onde estão representadas as proveniências da área de distribuição da espécie. Temos aqui este mapa, neste mapa, ou seja, todos estes locais são os locais de onde as proveniências, ou, no fundo, onde foi colhida a semente de cada um destes locais, e que esta semente representa a proveniência do local. Depois, em Portugal, aqui em Ermidas do Sado, aqui no sul de Portugal,
foi feito um ensaio com as plantas que foram produzidas com essa semente. Portanto, este ensaio vai ter uma representação de todas estas populações da área de distribuição natural da espécie. Claro que essa semente teve que ser produzida num viveiro, com muitos cuidados, tem que ser todas sujeitas às mesmas condições para não haver diferenças eh, externas para além do código genético das proveniências. Portanto, isso são cuidados a ter nas instalações destes ensaios. Portanto, neste ensaio de Ermidas do Sado, que é um ensaio de proveniências, tivemos uma plantação com 35 proveniências. 9 portuguesas, 7 espanholas, uma que está exatamente na fronteira entre Portugal e Espanha, 6 marroquinas, 5 italianas, 4 francesas, 2 tunisinas e uma argelina. Uh, Estes ensaios, falta também dizer o que é que se pretende nestes ensaios de proveniência. Estes ensaios de proveniência permitem caracterizar os níveis e padrões de diversidade genética das populações com diferentes origens geográficas. Portanto, em termos traduzindo, o que nós queremos saber é até que ponto é que as proveniências são diferentes. Quem é que cresce mais, quem é que cresce menos, quem é que é mais suscetível a doenças, quem é que tem melhor cortiça, no fundo, todas as características podem ser mensuráveis, podem ser avaliadas nestes ensaios, que, no fundo, o que fazem é separar o efeito genético do efeito ambiental. Portanto, como eu utilizo um delineamento experimental que me permite eh, fazer as medições nas proveniências e separar o efeito ambiental do efeito genético. Portanto, estes ensaios, e através deste delineamento experimental, depois as minhas análises permitem-me saber distinguir as diferenças, por exemplo, no crescimento ou na sobrevivência, distinguir qual é que é o efeito do ambiente do efeito da própria genética. Portanto, e o que aqui está é uma fotografia aérea com a distribuição dos blocos, que são estes retângulos que aqui estão, chamamos um bloco estatístico, e peço desculpa. Cada um destes blocos tem uma representação das 35 proveniências, uh, e depois, através da análise estatística, podemos atribuir um peso às diferenças genéticas e um peso ao ambiente. Muito bem, vamos ver então os resultados. Portanto, falta dizer que este ensaio foi instalado em 98, portanto, já tem agora 26 anos de idade, e a última medição que fizemos foi aos 23 anos de idade. Hum, em relação à taxa de sobrevivência, ah, esta figura está um bocadinho pequenina, mas consegue-se ver o quê? Aqui este gráfico de cima conseguimos ver se o resultado das proveniências está acima da média ou abaixo da média. Portanto, todas estas proveniências a ver têm resultados entre 5 a 10% de maior sobrevivência acima da média, os cinzentos estão à volta da média e os vermelhos estão abaixo da média. Os mesmos resultados estão aqui expressos aqui na figura em baixo, onde temos por país a distribuição das sobrevivências das diversas proveniências. O que é que vemos? Por exemplo, pior resultado do ensaio é para esta proveniência francesa, com 67%, enquanto que os melhores resultados, em termos de sobrevivência, são as proveniências de Alcácer do Sal e de Ermidas do Sado, estão empatadas aqui em primeiro lugar. E é interessante dizer que a proveniência com melhores resultados de sobrevivência é a proveniência local, portanto, é a proveniência do próprio local onde o ensaio está instalado, o que faz sentido do ponto de vista adaptativo, que a população de proveniência do local evoluiu ao longo de muitas gerações neste local, nas características deste local, portanto, é natural que haja uma adaptação que se traduz em melhor sobrevivência para esta proveniência.
Hum, abaixo desta linha média dos 76%, aliás, abaixo dos 76% temos duas proveniências francesas e italianas e uma espanhola, que são, no fundo, são estas que estão aqui a vermelho, como as que têm pior resultado em termos de sobrevivência. Agora, olhando um pouco para o crescimento, e o crescimento que se traduz em idade de descortiçamento, porque o diâmetro, ah, quanto maior for o crescimento em diâmetro, mais rapidamente as árvores atingem, a possibilidade de serem descortiçadas, que está legislada por lei para um perímetro da altura do peito de 70 centímetros, que equivale a 22 centímetros. Portanto, obviamente, se uma árvore alcança este diâmetro médio mais rapidamente, isto tem efeitos em termos de gestão florestal e da sobreicultura, porque o primeiro descortiçamento vai ser feito mais cedo do que uma árvore que demora mais anos a atingir este diâmetro. Em termos de crescimento, todas as proveniências de Itália, Tunísia e França mostraram crescimentos abaixo da média. Portanto, temos aqui a linha média e vemos que todas as francesas, italianas, tunisinas com baixos crescimentos em relação à média do ensaio. E temos as portuguesas muito agrupadinhas, no fundo, com pouca variabilidade entre si, eh, tirando uma que é a proveniência, creio, de azeitão, eh, que é interessante referir que esta proveniência de azeitão é a que contrasta mais em condições ecológicas do seu local de origem com o local da plantação do ensaio. Azeitão, de onde esta proveniência vem, é uma zona muito amena, com temperaturas de verão muito amenas, ou seja, a nossa hipótese para esta explicação do baixo crescimento desta proveniência é a baixa capacidade de adaptação a estas condições muito agrestes na Ermidas do Sado, onde temos temperaturas médias do mês mais quente de verão, de uma média de 30 anos, de 30 graus, enquanto em Azeitão essas temperaturas médias do mês mais quente nos verões são à volta dos 20 e pouco graus. Portanto, essas grandes diferenças depois traduzem-se em menor crescimento. Isto depois podemos pôr a hipótese de que estas proveniências, por exemplo, terão um controle estomático mais apertado, fecharão os estomas mais cedo, terão menos horas no fundo, de crescimento através de menor fotossíntese, por exemplo, ou menor aproveitamento hídrico. Portanto, há muitas hipóteses que se poderão pôr em termos de fisiologia que possam explicar estas diferenças de crescimento das proveniências. E resta focar aqui também deste resultado das proveniências de Marrocos, onde as 6 proveniências de Marrocos têm crescimentos todos acima da média, especialmente 4 delas que têm os recordes de crescimento do ensaio, que aos 23 anos de idade ultrapassavam todas os 22 centímetros de diâmetro à altura do peito. Portanto, este resultado é bastante inesperado. Bom, não é tão inesperado, mas é muito significativo. um, e digo que não é tão inesperado, por um lado, porque já acompanhamos este ensaio há 20 anos e, portanto, temos vindo a verificar este resultado ao longo do tempo. Um, mas em termos de vista científicos e genéticos também não é assim tão inesperado, porque em muitos ensaios de proveniência com muitas espécies se verifica que as proveniências de latitudes mais baixas, de zonas mais agrestes, quando são transferidas para latitudes mais altas, de condições mais amenas, mostram uma estação de crescimento mais prolongada. Portanto, essa será a hipótese que nós, à partida, poderíamos pôr.
para este resultado das proveniências marroquinas mostrarem um crescimento muito maior. Quais é que são as implicações deste crescimento muito maior? Podemos olhar para isso através da idade estimada do início do descortiçamento para cada proveniência, ou seja, ah, por exemplo, em relação à média geral do ensaio, para se atingir a idade do primeiro descortiçamento, são 29 anos. Mas se a proveniência tem um crescimento muito rápido, ah, alcança essa idade de descortiçamento muito mais rápido. E o que nós vemos é que, comparando os diâmetros médios da proveniência de menor crescimento, que é esta espanhola do sul de Espanha, com a de maior crescimento, que é uma desta, MA 29, esta do sul de Marrocos, verifica-se uma diferença de 15 anos na obtenção do diâmetro mínimo para ser iniciado o desconhecimento. Portanto, este tipo de análise tem uma grande importância em termos da sobreicultura, porque imaginemos que temos uma plantação com esta origem de plantas marroquina e temos ao lado uma plantação de plantas espanholas, destas do sul de Espanha. O que iria acontecer é que há uma diferença de 15 anos para se fazer o descruçamento entre uma e outras. O que 15 anos, em termos de silvicultura e de gestão florestal, tem um grande peso. Nós olhamos também para o estado fitossanitário, onde todas as proveniências portuguesas e francesas mostraram um bom estado fitossanitário. Portanto, este estado fitossanitário é traduzido em percentagens de árvores com sinais de doenças, pragas ou desfolha da copa. Portanto, eh, quais é que são as piores em termos de vitalidade, no fundo? As com maiores problemas fitossanitários, temos as proveniências da Argélia, Tunísia e Itália, estão todas acima da média, com maiores problemas de fitossanidade. Também é curioso ver que as proveniências marroquinas, duas delas, vêm de uma zona de maior altitude, de mais de 1000 metros de altitude, foram as que apresentaram pior estado sanitário. Eh, e também dentro das marroquinas, as que mostraram menor crescimento. Portanto, esta questão do ajustamento das condições ecológicas dos locais de origem das proveniências em comparação com o local onde elas são plantadas, é uma das ferramentas que em silvicultura permite fazer alguma extrapolação ou previsão ou estimativa de como é que as proveniências se vão comportar e um pouco há uma regra um pouco de precaução de não se fazerem transferências de material vegetal de zonas muito contrastantes, devido exatamente a estes riscos de mal adaptação das proveniências. Para terminar, esta parte dos resultados do ensaio, todos estes resultados em termos de sobrevivência, crescimento e fitossanidade, nós agrupamos estes resultados num índice, atribuindo uma pontuação de acordo com maior sobrevivência, crescimento e fitossanidade. E para quê? Para ver um bocadinho se as proveniências poderão ser recomendadas ou não em termos de desempenho, de crescimento no campo para esta zona de Ermidas do Sado. E à exceção das proveniências de Trás-os-Montes, esta aqui, e de Azeitão, todas as proveniências portuguesas demonstraram ter um desempenho superior à média geral. Portanto, este desempenho em termos de sobrevivência, de crescimento e de boa vitalidade. Por outro lado, das outras restantes 26 proveniências, apenas uma espanhola, esta do sul de Espanha, e 5 marroquinas apresentaram um desempenho superior à média. Portanto, todas estas proveniências do local de distribuição não são, no fundo, recomendadas
hum, para fazer arborizações nestas condições do ensaio genético. Uh, Portanto, este tipo de análise é importante também em termos de silvicultura para, no fundo, para balizar e para ter cautela na importação de sementes, porque há muitos viveiristas, às vezes, que vão buscar semente da Espanha sem se interrogarem se essa semente se vai estar bem adaptada ou não às condições depois de plantação em Portugal. Portanto, há que ter muita cautela. Estes resultados salientam um bocadinho isso mesmo, que há sempre um risco de ir buscar uma semente que não se sabe como é que se vai comportar nas nossas condições. Só aqui uma nota para dizer que estes resultados, obviamente, têm algumas limitações de análise. E, em primeiro lugar, eh, isto são os resultados de apenas um ensaio, ou seja, estes resultados aplicam-se a condições edafoclimáticas semelhantes às do ensaio de Monte Fava, de Ermidas do Sado. E quanto mais contrastantes forem as condições ecológicas das novas plantações, maiores serão os riscos de má adaptação ao novo local dos materiais florestais de reprodução selecionados. Uh, ou seja, por exemplo, estas proveniências marroquinas são as melhores, as que melhor sobreviveram e melhor cresceram, mas não há garantia que este resultado se mantenha se eu fizer uma arborização a norte do Tejo, para uma zona mais completamente contrastante em condições ecológicas com as de Monte Fava. Portanto, é preciso, e isso devido ao fenómeno que nós chamamos, ou que a ciência chama de a interação entre o genótipo e o ambiente, quer dizer que pode haver trocas nos resultados onde a melhor proveniência no local já não é a melhor proveniência noutro local, devido a uma interação entre o genótipo e o ambiente. Isso quer dizer que o funcionamento do código genético depende do local onde as plantas são plantadas. Portanto, daí que haja uma regra base nas transferências de material genético, que é, na ausência de informação detalhada proveniente dos ensaios genéticos, a transferência dos materiais vegetais de produção deve ser muito prudente e as condições edafoclimáticas devem ser cuidadosamente comparadas, evitando-se condições muito contrastantes. E, na maior parte dos casos, é sempre aconselhável o uso dos materiais florestais locais, isso devido a uma tendência natural de que as proveniências locais adaptaram-se ao longo de muitas gerações às condições locais. Claro que com as alterações climáticas, esta regra muitas vezes deixa de se verificar devido a alterações muito rápidas do clima e do ambiente que não permitiram uma adaptação ao longo das gerações do material vegetal. E aí temos o que se verifica já em alguns casos presentemente, que é termos espécies não adaptadas ao local onde estão, porque não houve tempo, as alterações foram demasiado rápidas. Para terminar, dizer também que estes resultados de análise destes ensaios de proveniências e ensaios genéticos possibilitam uh, adaptar uma silvicultura às alterações climáticas, por exemplo, através das decisões de, de migração assistida. A migração assistida o que é esta migração assistida? Porque com as alterações climáticas ocorrerem mais rapidamente do que as populações podem adaptar ou migrar, uma ferramenta potencial para ajudar a adaptação ao novo clima é a migração assistida. Portanto, esta migração assistida é a mudança intencional dos indivíduos dentro ou para fora do local natural da espécie.
Hum, e, no fundo, há três requisitos para que favorecem estas decisões de migração assistida de espécies ou de populações. Portanto, quando há um grande risco de declínio ou extinção devido às alterações climáticas, quando a translocação pode ser efetuada com sucesso para os novos ambientes, portanto, onde sabemos com garantias que essas populações vão mostrar o melhor desempenho no campo, e quando, claro, em termos gerais de balanço, os benefícios destas transferências superam os aspectos negativos que possam haver, quer biológicos, quer socioeconómicos. Portanto, isto para concluir que o conhecimento genético é uma ferramenta em silvicultura muito importante e indispensável hoje em dia, nas decisões de arborização, de florestação, hum, e de fazer face aos desafios das alterações climáticas. Hum, e pronto, e eu termino aqui a apresentação, agradecendo mais uma vez o convite da CEBAL para partilhar estes resultados. Muito obrigado.